importante nós termos o entendimento de quem nós somos em Deus. E depois ele diz: andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não te surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Você sabe o que isso tem a nos dizer, irmãos? Tem muita gente hoje, existem várias pessoas que não estão desfrutando e não estão andando em salvação, e elas acham, amado, que estão sendo salvas, mas em alguns casos as trevas, que quer dizer falta de entendimento, quer dizer falta de conhecimento, ela está conduzindo a pessoa para um caminho que ela acha que está bom. Mas a Bíblia diz que quem anda em trevas não sabe para onde está indo, por mais que a pessoa saiba, ou que ela pensa que ela está indo para algum lugar. E quando eu digo isso, irmãos, não é um destino físico. Eu sei que se eu pegar um carro e eu quero ir para Aracruz, ou se eu tomar um ônibus e eu quero ir para Aracruz, eu sei para onde eu estou indo. Não é disso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando da nossa vida toda. Porque nós fazemos planos. Quem aqui faz planos, irmão? Nós fazemos planos. Mas existe um plano perfeito, que é o de Deus. E quem é filho de Deus, amado, por mais que você faça plano, Deus, amado, Ele tem a capacidade de estragar os nossos planos. E graças a Deus por isso. Porque os planos dele é infinitamente melhor do que os meus. Então, se eu sou guiado por Ele, pela palavra dEle, pelo Espírito dEle, eu vou andar de acordo com aquilo que Ele tem para mim, e não aquilo que apenas eu quero. Porque aquilo que eu e você queremos, irmão, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é treva. É o nosso próprio caminho. E nós não devemos andar no nosso próprio caminho mais, irmãos. Não deu certo, querido. É como eu falo às vezes, nós só viemos parar na presença de Deus, por quê? Porque deu tudo errado na nossa vida. Porque se tivesse dado tudo certo, irmão, muitos de nós não estaríamos aqui. Porque para nós, amado, às vezes, o fato de algumas coisas estarem dando certo é sinal de aprovação. Não, irmãos, às vezes a sociedade pode estar te aprovando. Às vezes os seus clientes podem estar te aprovando. Às vezes o seu patrão pode estar te aprovando. Mas Deus pode estar nos reprovando. O que nós queremos, irmãos? De fato e de verdade. Somente a aprovação humana, ela também faz parte, irmãos, do nosso processo de vida. Não é verdade? Isso faz parte. Nós devemos ser pessoas exemplares mesmo, que sejam dignas de confiança, pessoas que despertam aquela curiosidade de saber, nossa, como que fulano, como que aquela pessoa, ela é tão exemplar, ela tem tanto caráter naquilo que ela faz, ela é uma pessoa de confiança, e ela é aprovada na sociedade, e por aí vai. Mas somente isso, irmãos, não é o suficiente, porque é como eu disse, muita gente hoje, amado, tem recebido a aprovação das pessoas. Muita gente hoje baseia se a pessoa é boa ou não, de acordo às vezes com o tanto de gente que está seguindo ela no Instagram, ou tanto de seguidores que ele tem no Facebook, não sei. Por que eu uso as redes sociais como exemplo, irmãos? Porque a gente vive nela também. Amém? Eu sei que vocês, é claro que vocês vivem, irmão, eu sei, eu vejo vocês lá. Eu estou lá também, eu vejo muitos de vocês lá. Então aquilo ali também é uma vida social. Tanto é que o nome é rede. Você está com medo de falar, irmão? Nós vivemos ali também. Não é a nossa realidade, mas nós também passamos uma parte do nosso tempo ali. Alguns uma boa parte, outros quase toda a parte. Então isso diz muito o quê? De nós, de como nós somos, de quem nós somos, daquilo que nós estamos representando. Um outro texto é Lucas, no capítulo 9, e esse é muito interessante. Abre aí, irmãos, 9:37.
enquanto você abre no texto que nós lemos antes, em João 12, o Senhor, amados, ele estava prestes a ir embora, e ele tinha deixado algumas coisas para os seus discípulos. Então, uma das recomendações foi essa: andem na luz. Andar na luz, irmãos, é andar, é se movimentar, é viver de acordo com o conhecimento que você tem de Cristo, é de acordo com o conhecimento que você tem da palavra. Amém, irmãos? Isso é muito importante, querido, para aqueles que dizem ser cristãos, que são seguidores de Cristo. 9:37 de Lucas diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho, e um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona, e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, sem fé, perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus o repreendeu, o espírito imundo, e curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Amém, irmãos? Eu não vou entrar no mérito aqui da situação desse menino e daquilo que Jesus fez, mas eu quero tratar aqui do versículo 40 em diante. Roguei aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu o quê? Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Notem, irmãos, que no versículo 37, que a gente começou a ler, volta lá, por favor, no verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte. Amado, Jesus estava no monte, e foi no monte da transfiguração. Irmão, não era o Benny Hinn que estava lá com eles, não era T.L. Osborne, não era o avivalista mais espetacular que já pisou nessa terra, era o próprio Jesus, amado. E nesse dia, foi o dia da transfiguração. Irmão, pensa num culto pentecostal no monte ainda, John Lennon, com Jesus lá, irmão. Se no monte já acontece uns mistérios, né, uns mantos, imagina, irmão, a ponto de Pedro falar: Jesus, não vamos embora, vamos montar aqui uma cabana para nós. Eles viram, amados, os profetas do Antigo Testamento. Foi um negócio sobrenatural. Eles viram Jesus, amado, com o rosto resplandecendo, igual essa luz aqui, ó. E Pedro, Tiago e João, amado, estavam lá com Jesus. Aí logo depois do manto, amado, logo depois do terra, eles se depararam com uma situação dessa. Jesus, amado, eu não sei qual foi o tom de voz que Jesus usou, mas os mesmos homens que acabaram de descer do monte, de um culto pentecostal, por assim dizer, foram reprovados por Deus, por Jesus, logo depois disso, irmão. Porque o importante não é apenas aqui o momento do culto, amado. O importante mesmo é a nossa vida lá fora, querido. É como nós vamos desenvolver aquilo que nós recebemos na presença de Deus. Por isso que é desenvolver a salvação, amado. Nós estamos inseridos na salvação. A salvação, ela é agora. A Sara ministrou aqui esses dias o que significa a palavra salvação, amado. Provisão, cura, libertação. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida num todo. E Deus e Jesus fala com eles o quê? Geração incrédula, ou seja, uma geração sem fé, um povo sem confiança, e perversa, pervertida, desviada e corrompida, irmão. É por isso que eu falo,
Eu não sei qual foi o tom de voz que Jesus falou isso com ele, mas analisa a situação, irmão. Eles tinham acabado de descer do monte, amado. O negócio foi bonito lá em cima. Glória tremenda. De repente, chega um homem, Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, cura o meu filho. Um demônio está possuindo ele está convulsionando quase o tempo todo. Só que eu fui até os seus discípulos, só que eles não conseguiram fazer nada. Isso diz muita coisa, irmão. É como eu falei, às vezes a gente não quer Deus para tudo na nossa vida. Parece que às vezes, irmãos, eu não estou afirmando aqui, pelo amor de Deus, amado. Não receba isso como uma afirmação. Eu estou dizendo que parece, amém? O meu julgamento aqui, ele não é final e nem é definido. Eu estou dizendo que parece. Aquilo que às vezes parece, não é, amém? Então eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Não, eu estou dizendo que parece às vezes, e eu me incluo muito nisso, que o nosso relacionamento com Deus, irmão, é só para aquilo que nos convém na hora que a gente quer. O culto, irmão, não é para você se embriagar de Deus aqui no culto, amado. Isso aqui não é um rock gospel, isso aqui não é uma rave gospel. Isso aqui não é, irmãos, um forró gospel, não. Que você vem aqui se embriaga, é bom, irmãos, é maravilhoso, eu gosto do reteté. Nem tem isso na Bíblia, mas a gente gosta, a gente dá uns nomes, né? A gente gosta, irmão, de um culto, às vezes, que tem esses dias teve um culto aqui que foi fora do comum, não é, irmão? Quem estava aqui presenciou a glória de Deus, a presença foi quase invisível, assim, né? A glória mesmo. Mas, irmão, ninguém vive assim o tempo todo. Se nós não nos relacionarmos com a palavra, nós vamos ser reprovados, irmãos, quando nós fomos colocados à prova, literalmente. Então, essa reprovação aqui não foi uma reprovação final, irmão. Foi uma reprovação numa situação, numa circunstância. Amém? Jesus não estava condenando os seus discípulos, mas ele deixou um alerta, irmão. Ele falou: rapaz, a gente acabou de descer de uma glória, e vocês não conseguiram executar aquilo que eu espero, o mínimo de vocês. É o mínimo, irmão, às vezes. Só que às vezes nós não conseguimos. Mas o diagnóstico foi o quê? Vocês não têm confiança em mim e vocês ainda são corrompidos. E isso é grave, irmão. Eu não sei para você, mas para mim isso é grave. Se eu acabo de descer do monte com Jesus, diante de uma situação, ele fala: você ainda é uma geração de um povo que é incrédulo, que não confia plenamente em mim e que ainda se corrompe. Então, irmão, por que as pessoas elas se corrompem? Porque elas não têm fé, porque elas não desfrutam da palavra, porque a palavra não está envolvida nela, ela não está envolvida com a palavra. Irmão, isso é muito, muito dito por quem gosta da palavra, por quem gosta de meditar na palavra. Se eu, amado, passasse a semana toda sem ter um contato com a Bíblia, e se eu fosse pregar hoje, e se eu só tivesse lido a Bíblia hoje, eu sou corrupto, irmão, ao fazer isso. Você sabe por quê? Porque eu só estou me envolvendo com a palavra para o meu benefício do dia de hoje, não é porque eu vou pregar. Então hoje eu vou ler a Bíblia. E isso serve para cada um de nós, irmão. Mesmo que você não prega, mesmo que você não exerça algum ministério aqui na igreja, você não vai pregar com o microfone, mas você vai pregar com a sua própria vida, com o seu testemunho, com a sua vivência, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com o seu comportamento. As pessoas estão nos vendo, irmão. E o diagnóstico aqui foi claro. Ele falou assim: eu levei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não fizeram nada por mim. Eles não conseguiram fazer nada. Você já viu, irmão, no seu trabalho ou na sua família, as pessoas fazem um monte de trem errado, mas quando você faz, você não é o crente?
Irmão, e você espera o que do mundo? Porque para eles, irmãos, nós somos detentores, nós dizemos isso, que nós temos a verdade, que nós possuímos a verdade. E você acha que quando a gente dá um vacilo, quando a gente errar, quando a gente falar de forma áspera, quando alguém nos injuriar, a gente mandar a pessoa ir para aquele lugar, ou não sei o que lá, e falar de uma forma grosseira, você acha que a pessoa vai aceitar isso normal? É claro que ela vai dizer, amado, não, mas você não é crente. E eu volto a te dizer, você espera o que dessas pessoas, irmão? Eu te digo, elas estão esperando mais de você do que você deveria esperar por elas. Por quê, amado? Porque nós temos a verdade, nós estamos na luz. Quem está em Cristo está andando na luz, irmão. Na luz do conhecimento, na luz da revelação da palavra. A nossa vida, irmão, a nossa igreja, nós como ministério, porque nós cremos nessa palavra que é revelada pelo Espírito, porque não existe outra forma de interpretar a Bíblia, irmão. Olha só uma coisa, quando eu estava nessa semana pensando, falei, Deus, o Senhor fala no meu coração algumas coisas, e aí, irmãos, o meu testemunho, muita gente aqui já sabe, mas o Senhor falou comigo mais uma vez, da forma que Ele me alcançou, e como isso é libertador para as nossas vidas, irmão. Hoje, se você for olhar, talvez você conheça alguns, ou você lida de perto com alguma pessoa como eu era. Irmão, ninguém dá nada para uma pessoa que usa droga às vezes. A pessoa vai falar, às vezes não vai levar aquela pessoa a sério, porque é um maconheiro. Irmãos, eu era um maconheiro, amado. Não tem esses maconheiros que ficam andando aí na rua aí de bobeira às vezes? Eu era, irmão, fumava, gostava muito, mais do que lasanha. Todo dia eu tinha que fumar um, irmão. Eu gostava, eu tinha papo, eu tinha jeito de pessoa assim, sem noção às vezes. Agora como, irmão? Como que uma pessoa que às vezes nós mesmos olhamos para alguma dessas pessoas aí fora e fala assim, rapaz, esse cara, o fim dele vai ser o quê? Ou cadeia ou caixão. Não é assim não, irmão? Se olha assim, um cara, um maconheiro aí fora, um cracudo, alguém que usa droga, você vai falar o quê às vezes? Você fala assim, não, cara, como? Irmão, a palavra de Deus, além dela me libertar, existiram processos do Senhor na minha vida, que de fato, amado, reconstruiu o meu caráter e me fez ser o homem que eu sou hoje, irmão. Um pastor, um pai de família, casado, bem casado, morena dos olhos verdes, 2 filhos abençoados, irmão, pai de família responsável, eu creio estou me esforçando, oh Deus. Mas, irmão, eu estou dizendo isso para você entender. Eu sou prova de que a palavra do Senhor, amado, transforma a nossa vida. E não é pela droga só não, irmãos, é pela condição humana de cada um de nós às vezes. Porque assim, irmãos, quando a palavra ela é revelada pelo Espírito, eu não estou lendo, irmãos, para ver o que é que eu quero. Eu lendo, irmãos, o Espírito fala e ele quebra sofismas. Ele rompe com barreiras, amado, com áreas da nossa mentalidade de vida. Um exemplo, irmão, eu tinha esse negócio de inferioridade, complexo de inferioridade. Eu só andava de cabeça baixa, irmão. Eu tinha vergonha da minha condição. Só que como que eu estou aqui hoje, irmãos, falando com vocês de forma clara, de forma espontânea aqui, sem ninguém precisar, Michel, vai lá. Não, irmão, é porque já tem tempo que eu estou nessa prática de ministrar a palavra. Mas isso só aconteceu, irmãos, porque eu permiti o Senhor entrar na minha mente, literalmente, amado. Até rimou, né? Redundância.
Porque se isso não acontece, amado, nós vamos passar. Irmão, não faz sentido uma pessoa vir à igreja há 10 anos e não acontecer nada com ela, irmão. Não faz sentido, não faz, não tem base nenhuma, não tem condições disso. A única explicação para isso, amado, a palavra não está em você, não está em mim. Não existe outra explicação. É um demônio. Não, irmão. É nós que não estamos nos expondo como deveríamos à palavra. Porque quem anda, amado, é como eu disse, como a Bíblia diz, quem anda em trevas não sabe para onde está indo. Amado, isso uma hora vai gerar um resultado. Por que eu disse? Hoje, amado, eu me considero um homem pleno em Deus. Não que eu já conquistei tudo, mas, amado, para a condição que eu estava há 15, 16 anos atrás, você está doido, irmão. Não tem condição. Se você me visse, poucas pessoas aqui, eu acho, me viam antes como eu era. E não tem condições de você falar assim: mas não adianta, pastor, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada e a minha vida não rompe. Não, irmão, não está fazendo como deve ser feito. Não medita todo dia. Irmão, se a pessoa me fala assim: pastor, eu não estou entendendo a Bíblia. Tá, vamos ver o que você não está entendendo. Mas se você não consegue entender nem um versículo, irmão, é porque você não está lendo a palavra. Porque quanto mais você desenvolve, quanto mais você tem a prática da leitura bíblica, o Espírito de Deus, amado, é que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Amém? E esse mesmo Espírito habita naquele que entregou a sua vida a Jesus. Então, amado, o livro, ele não é interpretado por mim, ele é revelado pelo Espírito. Então, o Espírito que inspirou para que a Bíblia fosse escrita é o mesmo que está dentro de nós. Então, se nós tivermos práticas de leitura, o Espírito Santo vai nos revelar a palavra e nós seremos libertos, irmão. E a nossa vida vai ser transformada. E as nossas atitudes serão outras. O nosso modo de falar vai ser outro. E nós vamos desenvolvendo, irmãos, essa vida que foi conquistada por Cristo na cruz. A salvação, amado, ela começa quando nós aceitamos Jesus. E a partir daí, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação como? Pela prática da palavra, irmão. Não existe outro caminho para nós. Você pode achar muita coisa, irmão, mas o que vai prevalecer deve ser a palavra. Você pode ter várias opiniões. Nós podemos ter várias opiniões, mas se a Bíblia não for a consideração final para a nossa vida, irmão, é treva. Não é luz. Por que muitas coisas não acontecem, amado, nas nossas vidas? Porque nós ainda estamos fazendo as coisas do nosso jeito. E por isso, irmãos, que a gente está batendo, é igual o pessoal fala, né, dar murro em ponta de faca. É isso, irmão. Quem não se submete à palavra, amado, está dando murro em ponta de faca. Não está vivendo um ciclo, está vivendo um círculo. Ela roda, cai no mesmo lugar. Isso não é um demônio, irmão. Isso é ignorância. O povo de Israel, amado, alguns estudiosos falam que era para eles chegarem no lugar lá de destino deles em 40 dias. Por que você acha que eles demoraram 40 anos, irmão? Deus não é ruim assim não, amado. De fazer, não, eu vou fazer eles andar 40 anos, só para eles aprenderem. Foi por isso, irmão? Não foi. Eles ficaram lá 40 anos por desobediência a Deus, irmão. Por não andar de acordo com aquilo que Deus instruía eles. E nós sabemos como que Deus instruiu o povo, amado. Era nuvem de dia, era fogo à noite, era carne caindo do céu, amado. A roupa deles não se desgastava, o chinelo ele crescia no pé. Maná descendo do céu, e não estava bom, irmão. E não estava bom. Isso, irmão, a gente tem que considerar e olhar para nós e vermos, Senhor, será mesmo que eu estou me envolvendo com a sua palavra como eu deveria? A Josi, amado, pregou uma palavra aqui, quinta-feira,
sobre oração. E é muito importante, amados, nós temos não momentos de oração, mas uma vida de oração. E o que é ter uma vida de oração? Ah, pastor, estou lá no meu trabalho, vou lá falar com o meu chefe, ó, o pastor pregou que eu tenho que ter uma vida de oração. Então hoje no período da manhã aqui no trabalho eu só vou orar. Vou orar por vocês tudo aqui na empresa, para Deus prosperar a empresa. É isso, irmão? Oração, amado, não é você só falar com Deus. Oração é você falar com Deus e ouvir de Deus. Amém? É quando você está em alguma circunstância, amado. Ah, eu vou falar. Não, amado, às vezes é só para você gemidos inexprimíveis. Engole, irmão. Tem coisa que a gente tem que engolir, amado. Para quê? Caráter sendo moldado, sendo aperfeiçoado. O Senhor, amado, nos dá todas as condições de nós passarmos por cada situação sem perder, amado, o nosso equilíbrio. Mas por que a gente perde? Porque a gente quer perder. Porque afinal de contas, né, irmão? Muita gente talvez já ouviu dizer isso. Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Não, irmão, você não tem que ser trouxa, você não tem que ser besta, você tem que ser bíblico. Amém? Às vezes, irmão, você tem que se impor mesmo. Mas eu acredito, amado, que na maioria das vezes a gente tem que descansar mesmo no Senhor, ouvir e deixar passar, não deixar entrar, não deixar criar raiz de amargura, senão a gente fica doente, a gente cria inimizade, e isso não é de Deus, irmão. Amém? Vamos para... Deixa eu fundamentar aqui com você alguma coisa sobre fé. Que a gente falou aqui o quê? Abre em Hebreus 11:3. A nossa vida, irmãos, como eu li no primeiro texto, no segundo, desculpa, que ele diz o quê? É uma geração incrédula e perversa. Então, a perversidade, a corrupção, ela só vem para quem não está andando em fé. E fé, amado, ao contrário do que às vezes nós podemos pensar, fé não é uma força sobrenatural para você, não, se eu tiver fé eu vou conseguir, se eu tiver fé eu vou conseguir, se eu tiver muita fé, nossa, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Não, se eu for nos cultos tudo certinho, dizimar, ofertar, não faltar nenhum culto, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Não é assim, irmão. Fé não é para isso. 3 pontos sobre fé. Vou passar rápido. 3 pontos sobre fé. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Então, pela fé, amado, é possível ter entendimento. A fé vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Fé não é um sentimento, amado. Fé é uma certeza. E você só pode ter certeza de algo que você conhece. Conhecereis a verdade, e a verdade. Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, o que nós estamos vendo, foi feito a partir do que é invisível, daquilo que não é visível, que é o que? A palavra. A palavra, amado, escrita, ela é visível. Mas o verbo, aquilo que eu estou te falando aqui agora, você está vendo as palavras sair aqui da minha boca? Você está vendo, irmão? Irmão, eu estou sendo o mais didático possível. Você está vendo a palavra que está saindo da minha boca? Não, irmão, você está ouvindo. Então, pela fé, Deus criou o mundo, as coisas, falando, irmão. Não é assim? Disse Deus, haja e ageu. E houve, não é? Disse Deus, haja e ouve. Então, a palavra não é visível, mas ela forma as coisas. Depois a palavra se fez carne e habitou em nosso meio, que foi Jesus, amém? Mas no início não era Jesus, no início era o Verbo. Outra coisa sobre fé, não precisa abrir, em Hebreus ainda 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
ela será ricamente recompensada, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não vai demorar. 38, mas o meu justo viverá pela fé. Então fé não é para um momento, irmão. Fé não é para você conseguir as coisas, até porque tudo aquilo que você vai receber de Deus, já foi conquistado por Cristo na cruz. A gente só não recebe de Deus as coisas, irmão, porque a gente anda em desobediência. Acabou, amado. Se a gente alinhar com o papai aqui, ó, ele vai só, as bênçãos vão te seguir, meu filho. Vai, pode ir. Você está aqui, irmão? Você está entendendo isso? Fé não é para conquistar nada, irmão. Fé é para resistir. Fé é para você ficar permanente em Cristo. Porque a fé, não fala lá do escudo. Quem vai conquistar o que com escudo, irmão? Eu acreditaria que a fé era para conquistar algo se fosse lá, não, o escudo da fé, não, a metralhadora da fé. Aí eu acreditaria, a lança da fé. Não, irmão, escudo é um instrumento de quê, irmão? De resistência. Não só de defesa, é de ataque também, né? Porque você pode ir para cima, amém? Mas você vai o quê? Na palavra. Não porque você acha que tem que ir. Não, você vai pela fé, na palavra. Fé não é loucura, viu, irmão? Diz assim, amado, fé não é loucura. Fé não é loucura, irmão. Fé é entendimento, é conhecimento bíblico. Ele diz, pela fé entendemos. Sem fé, também, amado, nós não vamos viver. Por quê? Ele diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Para você ser salvo, amado, você precisa de crer na palavra. Outro ponto em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então são 3 pontos básicos para a gente não ser corrompido, irmão. É ter um entendimento pela fé, é viver pela fé e é agradar a Deus pela fé. Só assim, amados, nós não vamos corromper. Só assim nós não iremos ser uma geração sem fé e corrupta. Você está conseguindo entender isso, amado? Desenvolver a nossa vida cristã, desenvolver a nossa fé, desenvolver aquilo que nós recebemos de graça, amado. A fé, a nossa salvação foi conquistada pela graça, pelo acesso que Cristo deu a nós. Romanos 5:1, para a gente finalizar, ou começar a finalizar. Nosso culto começou um pouco atrasado hoje. Irmãos, um crente, um filho de Deus que não cresce, que não desenvolve a sua salvação, ele não representa bem o seu pai. Não tem como, amado, representar bem a Deus aqui na terra se a gente for menino. Você já viu, irmão, criança? Criança faz a gente passar vergonha, amado. Não sei o filho de vocês, mas tem situações que os nossos meninos, eles são tribulados, amado. A Bíblia diz que a vara da correção tira a loucura da criança. Os meninos são tudo doidos, irmão. Está na Bíblia isso. Seu filho está ficando meio doido assim, pega a vara, amado, e ó, não é para espancar ele não, querido. Amém? Amém? Pelo amor de Deus. Senão também eu vou falar, o pastor está mandando. Não, irmão. Corrigir. Enquanto a gente é criança, amado, na fé, eu não digo para quem tem 1 ano, às vezes, de convertido, 2 até vai, 3, amado, você já aguenta uma chamada gospel, às vezes. Porque a gente precisa desenvolver isso, irmão. Em Romanos 5 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, amado, tudo é pela fé, irmão, tudo é pelo conhecimento que nós temos de Jesus. Ele disse, nós somos justificados pela fé, o nosso acesso é pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes.
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas bênçãos. Nós nos gloriamos em quê? Amado de Deus, porque sabemos, irmão, só quem sabe que passar por tribulação é algo bom, quem está vivendo pela fé, irmão. Porque ele diz, não só isso, porque ele falou, nós somos justificados pela fé, o nosso acesso à salvação pela graça foi pela fé, é por meio da fé. Então ele disse, não só isso, não somente essa maravilha, mas tem uma outra, que é a terceira maravilha da terra, que é o quê? Passar por tribulações. Aleluia! Que culto pentecostal, irmão, nós estamos vivendo aqui hoje à noite. Olha só, John, que glória! Isso é Bíblia, amado. Você pode dar uma glória a Deus? Isso é desenvolver a salvação, irmão. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Eu já te falei, amado. A Aline também é professora aqui. Porque junto não é pergunta, é resposta. Por quê? Porque sabemos que as tribulações produzem. Por que a gente desiste, irmão? Porque a gente entende que a tribulação, que o problema é o Satanás. Não, é o diabo que está se levantando. Irmão, como que o diabo vai se levantar na vida de um crente, na qual diz que em Cristo, amado, nós estamos com Ele nas regiões celestiais, juntamente com o Senhor? Como, irmão? Que a Bíblia diz que nós pisaríamos na cabeça dele, que ele já foi destruído na cruz do Calvário. Irmão, nós só temos medo do diabo, e nós só achamos que ele está saracoteando na nossa casa. Por quê? Porque a gente não sabe, amados, às vezes que tem situações. Claro, amado, não estou negando aqui que o diabo não faz as coisas. Ele faz as coisas, irmão, mas ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor. Ao nosso redor, ao nosso lado, amados, está os anjos do Senhor. Amém? E dentro de nós habita Deus, Jesus, o Espírito do Senhor. Ele disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então que história é essa, irmão, de achar que todo trem ruim às vezes é o diabo? Não, irmão, às vezes coisas acontecem para quê? Para que a gente possa entender por quê. Nós sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Continua. E a perseverança, o quê? Os discípulos foram reprovados, amado, no caráter deles lá com Jesus. Não foi no poder. Vocês sabiam disso, irmão? Porque ele chamou eles de quê? De pervertido. E perversão é corrupção. E corrupção o quê? É um caráter, amado, sendo manifesto. É a identidade da pessoa sendo manifesta. Então olha o processo. Se eu entendo que pela fé eu tive acesso a tudo, a justificação, a salvação, a graça do Senhor, pela fé eu também vou entender que toda a palavra tribulação, amado, significa prensa, pressão. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante ao quê? Ao fermento. O fermento, amado, dentro do pacote ele não serve para nada. Quando que serve quando que o fermento ele funciona, amado? Quando tem pressão, quando tem calor, quando está quente, irmão. Quando ele está dentro da massa, aí ele influencia, ele faz aquilo que ele nasceu para. Você consegue entender, irmão? Não, vamos lá que agora é só vitória, igual o hino lá, né? Agora é só vitória. Então ela morreu, irmão. Porque só vitória, só na eternidade, querido. Aqui na terra não é só vitória. Aqui na terra vão ter problemas, irmão. Então vai ter vitória quando? Se você aprender a resistir no problema. Por quê?
a tribulação, ela produz esperança. E a esperança o quê? Perseverança. E a perseverança um caráter aprovado. Os discípulos foram reprovados, irmão. E a vida não parou ali, ela continuou, amém? Não é porque nós somos reprovados em algum lugar que isso vai ser para sempre, não. Mas ele diz que se você aceitar o processo, você vai ter um caráter aprovado. E depois ele diz, vai aí no 5, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O Espírito de Deus habita em nós, irmão. Você quer motivo para perseverar? A presença de Deus pega junto com você, em cada situação da sua vida. É como eu falei, mas de acordo com a Bíblia, para o crente o problema significa resistência. E da resistência, amado, depois que eu aprendo a resistir, Deus, Ele vai ser revelado através da minha vida. Por quê? Porque eu vou ter um caráter aprovado. Ah, o meu jeito é assim. Então, amado, vai se converter nessa área. Ah, eu não consigo, quando eu vejo eu já falei. Então, amado, tem alguém possuindo a sua língua. Ah, mas eu não consigo. Não, amado, domínio próprio, fruto do Espírito. Ah, mas eu não tenho paciência. Tem, amado, foi depositado em você. Fruto do Espírito, longânimo, paciência. Ah, mas eu não tenho paciência. Então você está anulando a Bíblia na sua vida quando a gente fala isso. Você pode até falar, não estou desenvolvendo a paciência. É diferente. E muito diferente. Em Hebreus 5, 7, para a gente finalizar. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Amado, ninguém vai viver uma vida de obediência a Deus só nas coisas que te satisfaz, irmão. A gente precisa de sair do parquinho, amado, gospel. A gente precisa de sair, amado, da salinha das crianças, estão lá, amado. Lá eles estão aprendendo coisas de criança. Por que a gente tem às vezes atitudes de criança, irmão? Porque a gente só quer as coisas da forma que nos agrada. Não, irmão, nós precisamos desenvolver aquilo que nós recebemos. O que é um desenvolvimento, amado? Você não é mais como você era 10 anos atrás. Graças a Deus, irmão. Isso é muito bom. Só que nós, amados, nós precisamos ter esse entendimento que... Bota o texto aqui, por favor. Hebreus 5, no versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que... Irmão, sofrimento não é... então Jesus é o que as pessoas falam às vezes. Então Jesus vai me botar uma enfermidade para mim aprender. Não, irmão. Deus, Jesus, Espírito Santo, a palavra, o Pai, não coloca enfermidade nos seus filhos para eles aprenderem. Você teria coragem, irmão, de fazer isso com o seu filho? Falar, não, você vai ficar com câncer para você aprender a me respeitar. Quem tem coragem de fazer isso aqui com o seu próprio filho? Você levantar a mão, vou orar aí por você agora, irmão. Vou expulsar esse bicho aí. E por que... Não, irmão, sofrimento não é isso não, amado. É sofrer por causa da palavra, amado. Jesus, Eduardo, ele sofria perseguição por causa da palavra. Por que os apóstolos, muitas vezes, eles foram presos? Por causa da palavra, irmão. Ele fala assim, o povo que tem pregado essa palavra, que tem
apavorado do mundo, chegou aqui entre nós, vão prender eles, senão eles vão acabar com a nossa religião. Soltava eles, eu falei assim, ó, você pode sair, mas não prega não, hein? Aí o que eles faziam, John? Pregava de novo. O sofrimento, nosso sofrimento, amado, é em obediência à palavra, porque a obediência, se não for testada pelo sofrimento, irmão, ela não é bíblica. Se você vai obedecer a algo que te satisfaz, é tipo assim, John, eu quero que você vá lá para a praia e come uma porção, e fica lá de boa. Me obedece, tá? John Lennon vai e come, irmão. Até o antes vai com ele. Fazer uma companhia, né, o antes. Agora o senhor fala assim, John, ó, no verão, mano, nós estamos no verão. Nós vamos capinar um lote. Amém, John? A John vai falar, amém, pastor. Então, às vezes, irmão, a gente vai não querendo, mas às vezes lá, irmão, quantas vezes, amado? Já aconteceu muito comigo, às vezes ali, num serviço, às vezes ruim, num ambiente ruim, às vezes você num lugar desfavorável, mas aí veio a mim a palavra do Senhor, e vem aquele bálsamo, irmão, do Senhor. A presença do Senhor você percebe ali, ó, e Ele começa a falar no seu espírito coisas que talvez você numa condição muito favorável nem ia lembrar de Deus, irmão. Eu não estou dizendo que Deus só fala numa situação dessa, mas, irmão, se a gente aprender a passar por isso de forma bíblica, vai ser bênção, irmão. Amém? Já estou acabando, amado. Afeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Quanto a isso, temos muito a ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vocês se tornaram indolentes, ou seja, lentos, preguiçosos para aprender. Irmão, você fala assim, pastor, você fica empolgado quando você vai ler a Bíblia. Não, irmão, tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu não quero ler a Bíblia. Mas eu vou ler, mas por quê? Porque eu preciso dela. Porque, irmão, ele disse, vocês estão lentos, vocês estão com preguiça para aprender. Apesar de que a essa altura já deveriam ser mestres, ainda mais precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltar-se à necessidade de leite. Se a pessoa voltou à necessidade de tomar leite, irmão, é porque um dia ela tomou, ela cresceu e ela regrediu. Ninguém volta, amado, de um lugar que ele não estava antes. Então ele voltou. E ele disse, voltaste à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo caldo grosso, alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto... Pronto, irmão. Você quer mais uma evidência de que a gente precisa desenvolver a nossa salvação? É essa. Pelo exercício constante. Na minha versão diz aqui, eu acho que é na King James, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Fica de pé, irmão, para mim orar por você, para a gente ir para casa com essa palavra abençoada. Amém? Você recebeu a palavra hoje à noite, irmão? Você foi edificado por essa palavra? Amém, querido? Vamos desenvolver a nossa fé, amado. Vamos desenvolver a nossa salvação. Vamos ter tempo com a palavra, amado. A gente precisa ler a Bíblia, querido, todos os dias da nossa vida. Todos os dias, amado, nós precisamos desse alimento sólido, para que a gente não ande como adultos, ou melhor, sendo adultos, andar como criança, irmão. É feio isso, amado. Ver um adulto pirracento, ver um adulto agindo como criança, é meu, eu quero. Não, irmão, nós somos adultos, amém? Se você já está na caminhada, mas há mais de 3, 4 anos,
Você tem que comer a comida pesada, querido, para que você possa receber os nutrientes necessários, para você desenvolver a sua vida, a sua fé, para você ganhar outras pessoas para o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra. Eu te louvo pela vida dos irmãos que aqui estão presentes hoje à noite, por aqueles que porventura estão acompanhando pela internet. A tua palavra, ela tem acesso aos corações, Pai. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ela destrói fortalezas que o inimigo criou na nossa mente, sofismas, oh Deus, coisas que nos atrapalham de avançar na tua presença. Pai, eu declaro aqui um povo forte, os irmãos saudáveis na fé, os irmãos rompendo e desenvolvendo a salvação deles em Cristo Jesus, o Senhor. Quem crê diz amém. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra, querido, em nome de Jesus, e pode se assentar que nós vamos dar alguns avisos.